Agora são 8 horas e a participação do Brasil na economia global caiu ao menor nível em 38 anos, segundo dados do FMI. E a gente conversa a respeito disso com o professor do Instituto de Economia e pesquisador do Centro de Estudos Sindicais e de Economia do Trabalho, ambos da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, Márcio Postman. Bom dia, Márcio. Bom dia, satisfação falar com o amigo e todos que nos acompanham. Satisfação é nossa. Márcio, os dados recém-divulgados pelo FMI mostram o Brasil aí perdendo participação na economia global, inclusive quando se faz ali os dados referentes à participação no PIB em dólares, ajustados pela paridade do poder de compra, o país deixou de ser a 7ª economia do mundo para ocupar agora a 8ª posição, ficando atrás da Indonésia. O que esses dados podem dizer a respeito da atual situação econômica do Brasil, Márcio? Bem, nós temos, na verdade, um declínio da principal força motora da economia brasileira, que é a indústria. Infelizmente, o Brasil vem passando pelo fenômeno identificado da desindustrialização precoce. Precoce porque, de maneira geral, o Brasil, sem ter incorporado toda a população no consumo de bens industriais, como, por exemplo, ocorreu em países como a Europa e mesmo nos Estados Unidos, sem ter incorporado, portanto, toda a população, pois há uma parte ainda que não tem acesso de forma plena aos bens industriais, o Brasil começou a se desindustrializar, perder participação da indústria na produção. O normal seria a chamada desindustrialização madura, quando toda a população já tem acesso aos bens industriais, e aí os adicionais de renda a essa população são deslocados não para consumo de bens industriais, mas sim serviços, porque todos já têm automóvel, já têm bens de consumo eletrodomésticos, geladeira, assim por diante. Infelizmente não é o nosso caso. O fenômeno da desindustrialização precoce está associado a dois aspectos principais que vêm ocorrendo já praticamente desde a década de 80, quando o próprio estudo do FMI compara, na verdade, a evolução de vários países, entre eles o Brasil. Nós tivemos, infelizmente, 3 recessões muito profundas que abalaram, de certa maneira, a estrutura produtiva industrial. Aquela recessão lá de 1981 e 83, no finalzinho do governo militar. Depois tivemos uma recessão no início dos anos 90, ainda no governo, o primeiro presidente eleito após a ditadura, Collor de Mello, de 90 a 92. E ainda estamos praticamente sob efeitos de uma terceira recessão que se iniciou em 2015. Essas recessões foram muito graves para a estrutura produtiva. Além disso, o Brasil se inseriu na economia global a partir dos anos 90, sem ter feito o dever de casa. Foi um processo de abertura comercial, produtiva, financeira e trabalhista, sem que, na verdade, houvesse políticas que preparassem o Brasil para isso. Além disso, predominaram políticas, digamos, desfavoráveis ao setor produtivo, como a valorização da moeda nacional, como alta taxa de juros, um sistema tributário inadequado. Tudo isso foi, de certa maneira, motivando os empresários industriais a, de um lado, vender suas propriedades industriais para estrangeiros ou até mesmo inviabilizar a produção para capturar o recurso e colocar no sistema financeiro, por exemplo, uma transformação de empresários industriais em rentistas, ou mesmo os empresários que se mantiveram, mas na verdade, ao invés de produzir internamente passaram a importar. Então esses dois aspectos, as recessões e ao mesmo tempo a inserção inadequada à globalização, fez que o Brasil viesse perder posições relativas ao longo do tempo. Há um parênteses a ser identificado que nos anos 2000 o Brasil voltou a ter importância global, ele teve um crescimento, ele se reposicionou no mundo, mas isso infelizmente no período mais recente deixou de ocorrer. Márcio, teve um período ali do governo Dilma Rousseff, em 2012, que houve um ensaio de uma queda mais acentuada na taxa de juros, né? Mas ali, o que eu acho interessante é que tinha muito empresário que simplesmente deveria estar até contente, porque você ter o crédito mais barato você pode investir na produção, mas àquela altura muitos deles não concordavam com a queda na taxa de juros porque já era um empresariado que tinha uma atividade, digamos, financeirizada. Então muitos empresários hoje ganham dinheiro no mercado financeiro. Esse também não é um dos problemas, essa junção do capital financeiro com o capital que deveria ser industrial, que deveria ser produtivo, criar empregos e que na verdade também entrou na ciranda? De fato, o sistema de dívidas que nós temos no Brasil, ele não deixa de ser um estímulo crescente ao próprio rentismo. O rentismo é uma forma
daqueles que têm dinheiro, não é? Manter a rentabilidade sem que a economia cresça, né? Se nós pegarmos hoje a principal rede de comunicação e televisão do país, ela tem, por exemplo, a sua maior rentabilidade não vem do faturamento das atividades que ela é especializada, mas sim dos ganhos financeiros. Então, de fato, nós temos um câncer no Brasil, e esse câncer chama-se rentismo, que ele é, de certa maneira, patrocinado por altas taxas de juros que o próprio governo federal estabelece, né? E pela forma, infelizmente, que o Brasil vem tendo já sem crescimento econômico. A alternativa para quem tem recurso, na maior parte das vezes, é colocar no sistema financeiro nesse rentismo que mata a economia, que não gera emprego e produz mais desigualdades. E que, de certa maneira, vem estimulando o próprio governo Bolsonaro, assim como já havia feito no governo Temer, a praticar uma série de reformas cujo objetivo é destruir direitos, né? E, ao mesmo tempo, arrecadar recursos públicos para serem encarreados para esse sistema de dívidas de financiamento do rentismo no Brasil. E a gente falava há pouco com o diretor técnico do Diese, Clemente Ganslúcio, a respeito aí das intenções privatistas do governo Bolsonaro em relação à Petrobras. E a Petrobras desenvolveu um papel muito importante na crise global de 2008 e 2009 para que o Brasil não fosse tão impactado, para que a crise, como dizia o ex-presidente Lula, virasse uma marolinha aqui no Brasil, enquanto em outros países ela teve um impacto muito maior. E hoje a gente vê a Petrobras, que teve esse papel importante, sendo descapitalizada, sendo excluída de qualquer tipo de política nacional de desenvolvimento. Inclusive, lembrando, né, que a Petrobras incentivou ali, estimulou a indústria naval no Rio de Janeiro. Como que você vê isso, Márcio? O governo abrindo mão de um instrumento tão importante do desenvolvimento nacional como a Petrobras? Bem, eu começo, digamos, saudando a iniciativa da Rede Brasil Atual de levar ao público que participa informações que não são, infelizmente, praticamente o monopólio que grande parte da imprensa no Brasil transforma em realidade, quando na verdade nós sabemos que há equívocos enormes, a começar pelo fato de que empresas estatais no mundo todo, né, são fundamentais para o estímulo de vários países. A Alemanha tem 7 mil empresas estatais, por exemplo, muito mais do que o número de empresas no Brasil. E aqui há toda essa visão equivocada de que as empresas estatais são desfavoráveis ao próprio crescimento econômico. Se dizia, inclusive, que a política econômica dos governos do PT de criarem as chamadas campeãs nacionais, né, empresas que tivessem capacidade de disputar na economia global, como um grande equívoco. Nós estamos sendo hoje surpreendidos por informações como na Alemanha tem uma política muito mais agressiva, inclusive, que o Brasil já teve, de defesa das suas campeãs nacionais. Essa visão deturpada faz com que, de certa maneira, nós vamos destruindo o que nós temos de mais importante. O ministro da Economia do governo Bolsonaro pretende vender as 5 principais empresas estatais que geram um lucro, pelo menos geraram um lucro em 2018, de 75 bilhões de reais, e ele deseja vender essas empresas por 70 bilhões. Então é uma coisa esquizofrênica, se as pessoas tiverem informação para perceber o que está sendo feito no Brasil. É vender o patrimônio estatal pelo preço que equivale ao lucro que tem essas empresas durante um ano. Então, eu não tenho dúvida que, na verdade, é uma política profundamente desfavorável aos interesses nacionais e que, de certa maneira, vai corroendo as possibilidades do país ter qualquer possibilidade de voltar a crescer em um horizonte superior a, infelizmente, o que temos hoje. Em relação à PEC da Previdência, a gente tem abordado bastante esse tema também no Jornal Brasil Atual, Márcio, e em relação principalmente aos impactos sociais, né? Já que a Previdência Social no Brasil, ela é um instrumento importante de distribuição de renda mesmo. Mas quais são os impactos que isso pode ter na economia, já que boa parte do dinheiro dos aposentados sustenta, inclusive, cidades pequenas e médias no Brasil? Que impacto isso pode ter no futuro para a economia nacional? A importância da Previdência Social no Brasil, ela é inegável por qualquer critério que se venha a considerar. Nós temos quase 1.900 municípios, dos 5.750 municípios brasileiros, em que a população de aposentados nesses municípios é superior à população em idade ativa. Ou seja, a degradação da Previdência significará
uma possibilidade de esvaziamento ainda maior de uma parcela importante dos municípios brasileiros, porque é uma renda que entra mensalmente, uma renda fixa praticamente, e que contamina positivamente a economia local, o mercado, a mercearia. Quer dizer, o corte da Previdência significa, na verdade, a possibilidade de nós termos menos estímulo à expansão econômica em diversos municípios brasileiros. Os dados da Previdência são interessantes porque o governo agora faz sigilo, não mostra as informações, e nós sabemos que essas informações, pelo menos pela perspectiva da reforma apresentada, ela na verdade representa não um alívio às contas públicas, como se tem dito inclusive, pelo contrário, o modelo de reforma que está sendo apresentado, ela na verdade implica uma piora nas finanças públicas, porque hoje a Previdência ela é financiada, né, com a contribuição dos trabalhadores, das empresas e também dos contribuintes por vários tributos que ajudam o caixa da Previdência. E o que o governo quer fazer agora é inviabilizar todas essas formas de financiamento, deixando exclusivamente ao trabalhador que buscará sua aposentadoria com a sua própria contribuição. Então, isso implica, na verdade, uma piora gravíssima das finanças públicas, mas esse debate não vem ao público, salvo raras exceções, como é o caso da RBA, mas o que se percebe justamente é a manipulação das informações e uma destruição de um grande patrimônio dos brasileiros, que é a Previdência Social. Agora, Márcio, você inclusive mencionou, mas como você vê especificamente essa questão de impor sigilo a estudos e pareceres técnicos que, em tese, sustentariam a necessidade da reforma da Previdência? Porque às vezes a gente vê isso, tem inclusive gente questionando que esses estudos existam, ou se eles existirem, se eles justificam mesmo a necessidade de se fazer uma reforma, uma deforma da Previdência, como já se chama, tão violenta contra o trabalhador. Pois é, num país democrático, o importante era que as informações fossem todas transparentes e disponíveis para que a população pudesse, de certa forma, entender o que se trata e até mesmo se posicionar, ajudar o país a enfrentar as dificuldades que ele possui. Mas o que nós estamos vendo, na verdade, é o próprio Ministério da Economia escondendo as informações. Nós temos uma instituição muito importante no Brasil, que é o IPE, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Eu mesmo já dirigi essa instituição, que tem técnicos e estudos extremamente importantes que poderiam perfeitamente ajudar nesse debate, mas infelizmente são todos informações praticamente escondidas da população, um sigilo, que só se explica pelo fato de serem dados negativos à população, e por isso se nega esse tipo de informação. Tornando cada vez mais, não um debate sobre o futuro do Brasil, mas na realidade uma destruição do que nós conquistamos há muito tempo por várias gerações. Tá certo, Márcio. Muito obrigado pela sua participação e até a próxima. Até a próxima, parabéns ao trabalho, uma boa semana a todos. Boa semana. Conversamos aqui com o professor do Instituto de Economia da Unicamp, Márcio Postman.